O uso de agrotóxicos em alimentos é analisado por pesquisadores da UFMG. Os desafios da produção feminina nas artes. Maior vírus gigante já descoberto é conquista científica da universidade. Essas e outras reportagens agora no Câmera Aberta. Olá, seja bem-vindo ao Câmera Aberta. Estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas. Parte significativa da história de Belo Horizonte, os quilombos Mangueiras, Luizes e Manzoninguns do Caiengue foram considerados patrimônio cultural e imaterial. Aqui no Manso tem 11 famílias, né, que moram aqui e mais 16 famílias que moram em volta do quilombo, que são as famílias que na volta do abrigo elas se construíram, reconstruíram e aí foram morar em outras casas. Então o dia a dia do Manso é tentar fazer com que essas famílias não percam o vínculo uma com a outra através das atividades que a gente desenvolve aqui. Então, na segunda, quarta e sexta e sábado, a gente tem algumas atividades como percussão, capoeira, samba de roda, dança afro, vários tipos de atividade que envolvem as crianças para que elas cresçam mais unidas, sem perder a identidade. Para pensar em uma comunidade quilombola no Brasil, o primeiro exercício é a gente entender o processo de reconhecimento formal, né? Então a gente considerar que até 1988 não figurava na nossa legislação nenhum reconhecimento sobre a existência dessas comunidades. Eram consideradas comunidades constituídas pela fuga da escravidão, em lugares muito recônditos, muito difíceis de acessar, né, e com um grau de precariedade muito grande e comunidades muito pequenas, né. A partir da Constituição de 88, nós começamos a entender que essas comunidades quilombolas fazem parte de grupos formadores da civilização nacional. Então elas foram alçadas a um outro patamar, o que significa entendê-las na contemporaneidade e não como comunidades que ficaram esquecidas no passado. Porque, na verdade, o reconhecimento é autorreconhecimento, ele parte da comunidade para fora, não é de fora para dentro. Então, é a comunidade que busca essa certificação. O reconhecimento das comunidades quilombolas implica, primeiro, num processo de certificação que é conferido pela Fundação Cultural Palmares. Para chegar a essa certificação, as comunidades se organizam e iniciam primeiro por uma autodeclaração e o reconhecimento de sua tradição naquele território. Após esse passo é que entra todo um procedimento junto ao INCRA para a titulação do território. E é um título de posse coletiva, que é algo inédito também na história do país, porque nós temos uma tradição de posse individual. E nesse caso, o território é o território da comunidade, né? Bom, esse reconhecimento também tem grandes implicações no acesso a políticas específicas, como políticas de combate à fome, políticas de educação, políticas de saúde. Essas políticas são direcionadas para as comunidades que são reconhecidas. Ao reconhecer o Manso como patrimônio cultural do município, para a gente foi assim, um avanço e foi abrir o diálogo com o Estado, com o poder público, para que realmente as políticas públicas comecem a chegar dentro dessas comunidades. E sem contar também que esse registro ele vem como proteção do território, uma vez que patrimônio, né, independente de ser imaterial ou material, ele é tombado, ele é reconhecido e ele é preservado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou no início de 2018 novas regras para o rastreamento de produtos naturais.
especialmente em alimentos vegetais frescos. O objetivo da ação é melhorar o monitoramento da quantidade de agrotóxicos, além de aumentar o controle de uso de venenos em alimentos. Agrotóxicos são substâncias químicas cujo objetivo é especialmente o controle de pragas na produção agrícola. Como o próprio nome indica, esses são alimentos tóxicos. Eles têm mecanismos de ação diferenciados nos organismos-alvo e eles também atingem o nosso organismo. E a gente tem muitos estudos mostrando que várias funções biológicas são afetadas por eles. Do ponto de vista biológico, os efeitos podem ser tanto de natureza crônica como aguda, mas o certo é que eles têm um impacto muito grande na saúde humana e são responsáveis, segundo o Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, pelo surgimento de inúmeros casos anualmente. Não existem formas eficazes de nós retirarmos os agrotóxicos depois que eles entraram nos organismos vivos. Eles se acumulam nas plantas, se acumulam nos tecidos animais, então cada vez que a gente vai consumindo, muitos deles, embora sejam metabolizados, eles deixam resíduos que vão se acumulando durante muitos anos. A meta a médio e longo prazo é a gente eliminar completamente. É impossível fazer isso num prazo muito curto, mas é preciso que a gente pelo menos tente substituir essas substâncias e vá retirando gradualmente. A alternativa que nós temos efetiva para não ingerir agrotóxicos seria consumir alimentos orgânicos, aqueles alimentos cuja produção não leva agrotóxico, alimentos certificados, ou seja, que comprovadamente alguma agência ou instituição certifica que não usaram agrotóxicos, seria a única maneira. A gente tem hoje evidências muito claras de que é possível fazer, inclusive, uma produção em larga escala. Mas existe um lobby muito forte dos produtores de venenos e de sementes geneticamente modificadas. Então, não existe um incentivo, um financiamento muito eficaz até hoje para as práticas agroecológicas e alternativas. É importante a gente frisar que as pessoas não devem deixar de ingerir frutas, verduras e legumes. Devem procurar a melhor fonte, porque frutas, verduras e legumes ingeridos em quantidades adequadas, elas têm um efeito protetor muito grande para o nosso organismo. Hoje é sabido que, por exemplo, 40% dos cânceres poderiam ser reduzidos se o consumo de frutas, verduras e legumes, isso significa um consumo médio per capita de em torno de 400 gramas por dia, fosse mantido. A homofobia não se dá somente pela agressão física direcionada contra um homossexual. No esporte, mensagens ofensivas e cantos discriminatórios são manifestados em diversos momentos, principalmente pelas torcidas. Convidamos pesquisadores da UFMG e integrantes do time Barbichas para analisarem como a homofobia pode afastar a comunidade LGBTQ+, das atividades físicas. Sai do vestiário, viadinho. Chuta que nem homem, essa bichinha. Ô seu baitola, se você encostar em mim, eu te mato. A homofobia ela vai se instalar nos espaços esportivos de diversas formas, assim, tanto na prática esportiva quanto na torcida. Isso porque a gente tem um costume de achar que o contexto esportivo está dissociado, está separado dos contextos sociais, dos demais contextos sociais que a gente vive. Para reforçar essa masculinidade que está vinculada diretamente à orientação sexual, ele tem que ter determinadas posturas no contexto social. E aí no contexto esportivo também. Então algumas práticas esportivas, elas estão diretamente ligadas ao que é desejado pela masculinidade, por ter competição, ter questão de honra envolvida, enfim, todos esses elementos que são considerados masculinos. Quando você está jogando com homens héteros, normativos, tem que ser agressivo, tem que xingar, você não pode reclamar de dor, você caiu, se você for reclamar, você vai ser zoado de bichinha. Então sempre tem que estar com uma postura de homão. O esporte ele carrega uma série de códigos e que preservam a dominação, né, de gênero que existe, que é comum nas relações sociais. É uma manifestação do coletivo que não representa necessariamente uma atitude fora do campo, mas que possui raízes muito profundas.
Essa relação com a masculinidade, ela fica muito presente desde a infância, principalmente após a inserção na escola, mas isso já vem presente no contexto familiar. Essa criança, ela, por ter que desde cedo reafirmar essa identidade de gênero, ela tem que se portar de determinado modo, interagir nos determinados espaços que são considerados espaços da masculinidade. Como a gente vai crescendo, vai se aceitando mais, vai descobrindo a nossa orientação sexual, isso se torna mais evidente, a gente começa a evitar e começa a sentir um desconforto. Quando eu tinha lá meus 15 anos, já percebia que o ambiente que eu estava inserido e que aquilo fazia muito mal para mim, e eu ficava um pouco desconfortável, mas não largava, aguentava calado todos os xingamentos, todas as agressões físicas que eu sofri tanto no campeonato, tanto por parte do time em treinamentos ou em amistosos, e a gente tenta apagar isso justamente pelo amor ao futebol. O time do Barbixas, ele foi fundado em meados de 2017. A ideia era justamente essa, recrutar o pessoal que eram excluídos do esporte. E a ideia do time de inclusão é o que mais me encanta, sabe? O foco do time é esse, sabe? Você pegar gente que foi excluída na juventude por não se sentir adequada nos héteros e poder, tipo assim, te colocar num lugar que você sinta bem, que você pode errar, você tá ali para aprender e ser quem você é. O respeito à diversidade, né, ou outras formas de masculinidade e feminilidade dentro do estádio, né, ainda sofrem um engessamento que não permitiu ainda hoje, né, que esses órgãos, no caso a FIFA e a própria CBF, trouxessem essas temáticas, né, para ser discutido com os clubes, com as torcidas organizadas, ou mesmo assumir um discurso ou uma posição, né, sobre essa temática dentro das grandes mídias. Mais que punição, a gente devia pensar em responsabilização das pessoas, não só como sujeitos, mas das instituições que permitem que isso perpetue, assim, que continue acontecendo. Essa dinâmica de homofobia, que às vezes parece muito sutil, muito inocente, brincadeirinha, e que faz parte do esporte, faz parte do futebol, não, isso faz parte do futebol, isso é mimimi. Tudo isso, de alguma forma, pode culminar em uma série de outras violências que a gente não está prestando muita atenção, né? Não é só uma piada, né? E a homofobia não é piada, é violência. Você sabe o que são vírus gigantes? Identificados por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o Tupã vírus é considerado o maior vírus já isolado no mundo. O professor Jonatas Abraão nos apresenta a descoberta. Tupã vírus, na verdade, são dois vírus que isolamos em locais diferentes, mas que são parecidos. O primeiro tupã nós isolamos de uma amostra de Lago Salino, da região do Pantanal, que são lagos muito alcalinos e é um ambiente muito especial porque ele mimetiza as condições de vida no passado na Terra. E o outro tupã foi isolado em amostras de sedimento do fundo do mar, 3.000 metros de profundidade, coletados por uma sonda submarina da Petrobras na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Pegamos esses sedimentos do fundo do mar ou da Lagoa Salina, inoculamos na ameba e depois de algum tempo nós olhamos as amebas no microscópio para ver a presença de efeitos nocivos nas células das amebas. E quando nós levamos o microscópio de eletrônico de transmissão e de varredura aqui do Centro de Microscopia da UFMG, nós visualizamos partículas únicas, completamente diferentes e gigantes. E aí, a partir daí, nós denominamos essas partículas e essas entidades como Tupã vírus, em uma homenagem às tribos guaranis, que é o deus do trovão. Os vírus gigantes, eles quebram esse paradigma, essa característica comum da maioria dos vírus, e possuem dimensões micrométricas. Ou seja, alguns vírus gigantes, como o Tupã, eles chegam a ser 50 vezes maior do que um vírus comum, como o vírus da dengue, ou da zika, ou da febre amarela. Então, por isso que eles são vírus gigantes. É como se a gente comparasse essa esfera aqui com essa estrutura na ponta do alfinete. E esses vírus gigantes infectam principalmente amebas de vida livre. Nosso objetivo é a modificação genética do genoma dos vírus. A gente já fez isso com alguns parentes do Tupã e agora nós pretendemos fazer com o Tupã também. Nós estamos escrevendo alguns projetos, esperando algumas autorizações, para então modificar o genoma, expressar a proteína, purificar essa proteína e testar a reação dessa proteína contra anticorpos produzidos por pacientes que tiveram dengue, zika
e outras doenças infecciosas de interesse humano. Esse vírus ele foi isolado, descoberto por brasileiros. Toda a caracterização foi feita por brasileiros aqui no Brasil, mas na França. O artigo foi escrito por brasileiros e foi financiado por grande parte por empresas brasileiras. Então, assim, não é só o FMG que está de parabéns, mas também é uma conquista nacional, porque realmente são vírus muito diferentes, únicos, não encontrados em nenhum local do planeta. Terezinha Soares, Conceição Evaristo, Adélia Prado, Marlene Trindade, Ana Martins Marques. Elas são apenas algumas das mulheres importantes para a história das artes no país. Em entrevista, artistas abordam os desafios e avanços das mulheres no cenário atual. As exposições de mulheres ao longo da história serviram para propulsionar o processo de muitas delas. Será que a mulher produz menos? Será que o olhar dela é menos valorizado, né? Porque o valor não está nem só monetário, mas colocar em valor, né? Em fazer sobressair, fazer visível. A mulher conquistou muita coisa, mas ainda tem muita coisa a conquistar. Eu não sei, parece que a história anda e retorna, anda e retorna. Você tem aí um domínio de produção e de relevo que é majoritariamente masculino. Então, constantemente, nós estamos tendo que reescrever a história da mulher nas artes, nos meios de produção. Ao longo da história, existiram muitas mulheres que começaram a trabalhar com materiais, muitas vezes de uso doméstico, que não faziam parte da hierarquia de materiais da arte, né? A gente vê olhares singulares para coisas delicadas. O experimentar, o ousar, né? No âmbito da criação. Ou seja, a importância de nós darmos destaque, sim, e isso ainda é necessário. A mulher conquistou muita coisa, mas ainda tem muito que conquistar por causa dessas pancadas, né? Ou seja, do machismo, da imposição do poder, né? Então, ela, como mulher, ainda encontra dificuldades, seja para montar as suas exposições, para dar visibilidade ao seu trabalho, né, nas próprias editoras, na publicização, na divulgação. Se hoje nós podemos já reconhecer algumas conquistas, isso não cai naturalmente, né? Isso é fruto mesmo de muito labor, de muita luta, de muitos movimentos e que ainda são necessários. A gente vê um crescimento enorme de mulheres artistas já estabelecidas, mas conscientes dessa, não é uma resistência, né? Mas é a realidade, é como não só na arte, né? Porque a gente está falando de mercado, onde envolve valor, onde continuar imprimindo uma força, né? E de forma ativa, assim, para que realmente chegue a um equilíbrio de igualdade mesmo, onde não exista mais essas diferenças, assim, em termos de quantidade de obras e de valor. O Câmera Aberta chegou ao fim. Você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais.
Acesse youtube.com/tvufmg e facebook.com/tvufmg. Obrigada pela companhia e até a próxima!